Hello, girls! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer a nossa live com a Raíssa, que vai ser uma live muito maravilhosa. A gente vai falar sobre a consciência sustentável em casa. Vou até colocar aqui embaixo, sustentabilidade em casa. Deixar fixado aqui. E vou também compartilhar, né, girls, com mais girls que queiram assistir, que possam assistir agora, que esse assunto é muito especial. A gente precisa olhar mais, né, para nossa consciência sustentável, o que a gente pode fazer para auxiliar aí o planeta, né? Que é uma das nossas bandeiras aqui, a consciência, a expansão de consciência. Vou chamar a Raíssa aqui para a gente poder começar. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E você com filtrinho para esconder a cara amassada? Procura um filtro aí que eu também Já agora coloquei, já tá lá. tem esse. Ele já fica nos meus primeiros, o preferido, que ficou uma coisa bem natural, com Sim, imperfeiçõezinha. claro, é vida corrida, né? A gente tem que se adaptar. Exatamente. Ah, que legal, Raíssa. Eu tô muito feliz que a gente está aqui fazendo essa live. Obrigada Eu pela que tua agradeço, participação. imagina, muito bom falar sobre esse tema que é muito importante, né? Sim. Agradeço o convite, fico muito honrada. Ah, que legal. Então, Raíssa, eu queria que tu contasse pra gente, primeiro se apresentar um pouquinho, né? E depois falar como é que iniciou esse teu processo de consciência em relação à sustentabilidade. Tá, meu nome é Raíssa Silva. Eu trabalho, eu moro em Londres há 6 anos, faz 6 anos agora em setembro, e eu trabalho com limpeza doméstica. E há alguns anos eu estou em transição de carreira para personal organizer, e aí é um processo assim, até eu começar a trabalhar, é todo um processo, né? Claro. Aí vem o processo de aprender, e aí fui me conscientizando. Bom, como com limpeza, trabalhando com limpeza doméstica, eu fui adquirindo muita alergia a produto químico. Muita alergia mesmo, de passar mal, de não. Nossa. Fui pesquisando produtos antialérgicos. Dentro dessa pesquisa de produtos antialérgicos, eu fui conhecendo a sustentabilidade no âmbito doméstico da casa. Uhum. E aí eu consequentemente fiz o curso, e aí de personal organizer, que eu também sou personal organizer. E aí eu vi como a minha profissão, tanto de cleaner, que a gente fala aqui, né? De Uhum. cleaner, quanto de personal organizer, ele está diretamente ligado à sustentabilidade. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa só na divisão do lixo, né? Na reciclagem do lixo. E não é. A sustentabilidade ela é muito ampla. E pensando assim, a gente vê muitas empresas falando sobre sustentabilidade, muitas empresas grandes, o governo, Uhum. a gente pede que o governo tem que ser sustentável, mas tudo na vida começa dentro de casa. Se você vai adquirir novos hábitos, é dentro da sua vida pessoal e dentro da sua casa. Então, como diz, eu sou mineira e eu falo muito ditado, né? Adoro Menino, mineiro, gente, sério, é sempre. menino que se torce o pepino. Então, é dentro de casa que as coisas vão acontecer. E assim, então eu me apaixonei por venho me apaixonando cada dia mais, porque é muito bonito de ver se funcionar bem, se funcionar direitinho dentro do que a sustentabilidade prega, o termo sustentabilidade prega, é um modo de vida muito bonito de se viver.
Sim, com certeza. E foi por isso que eu fiquei muito feliz, porque para as meninas saberem, né? Quando eu procurei a Raíssa para fazer a live aqui com a gente, eu até nem sabia que ela tinha o curso, né, de sustentabilidade, mas ela já estava falando sobre isso no conteúdo que ela estava dividindo com a gente, que divide, né, maravilhosamente ali no Instagram. E eu pensei, nossa, consciência de dentro de casa, né? De organização, desses processos assim. E aí, quando ela disse que ela tinha propriedade, né? Tinha o conteúdo para falar de sustentabilidade, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, gente, o que mais que a gente quer, né? De elevação de consciência, se não aprendermos a sermos sustentáveis, né? Porque eu acho que é bem o que tu trouxe, Raíssa. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Não existe na escola, pelo menos, claro, né, no Brasil, que eu não sei, provavelmente foi onde, né, tu Sim, também estudou. A gente traz isso de uma forma muito ainda simplória, né? Talvez muito aqui não simplória. sei como é que é aí, né? Você tem filhos, não sei se aí na Inglaterra existe uma outra visão ou não, nessa parte de educação, da sustentabilidade. Então, assim, a educação aqui na Inglaterra, ela vai, ela passa bastante informação, igual hoje a minha filha mais velha, ela sabe coisas que eu, tipo, ela às vezes eu falo as coisas, ela, ai, quantas vezes eu já te disse isso? Mas eu acho que uma coisa muito importante também é a vontade. Porque a Claro, vontade e o interesse de aprender sobre determinado tema. Porque às com vezes certeza. na escola, tanto aqui quanto no Brasil, Portugal, às vezes a escola até fala sobre o tema de forma superficial, mas vai depender do interesse daquela criança ou daquele adulto por aquele determinado tema. Então, eu acho que é mais ou menos isso, comparado aos meus filhos hoje, viu, gente? Vendo assim o que eu vejo nos meus filhos hoje. Eu acho que vai muito do interesse da criança também. Claro, com certeza, com certeza. E depois que você começou, né, a ver essa questão da sustentabilidade, começou a estudar, como é que você absorveu esse conteúdo? O que seria sustentabilidade, assim, para a Raíssa? Então, falando sobre, para mim, antigamente, sustentabilidade era assim: separar o lixo, não jogar papel na rua, não jogar lixo na rua. Não, não é assim. O termo sustentabilidade, ele o que significa sustentabilidade? Uhum, É o indivíduo hoje consumir de forma que vá dar condição para a geração futura consumir sem sem acabar com o bem natural, com a fonte natural. Por exemplo, a gente tem que consumir hoje pensando na geração futura, para que sim, essa geração futura possa consumir sem acabar com as próximas gerações. E aí, quando a gente sim. fala sobre sustentabilidade, ela vem com três dimensões, que é a dimensão, três não, são mais dimensões, que é a dimensão econômica, a política, social, cultural e ambiental. Então, quando fala sustentabilidade, são essas cinco dimensões. E dentro dessas dimensões, todas essas, a gente pode incluir a dimensão doméstica, porque eu acho que deveria ser a primeira, porque tudo começa dentro de casa. Então, Ainda bem que você vai começar a levantar essa bandeira aí da Então, Raíssa. eu já tenho muitas pessoas que levantam essa bandeira, inclusive eu não posso nem deixar de falar o nome da bióloga que eu fiz o curso. Ela é bióloga e personal organizer. Então, assim, que é a Priscila Randall. Não sei pronunciar, acho que é isso mesmo, Priscila Randall. O curso dela é maravilhoso, muito bom mesmo. Mas Então, precisamos de muitas pessoas, né, Raíssa? Com precisamos de certeza você muitas faz parte. pessoas. Com certeza. Então, nesse sistema de ambiental, que é a conservação do ambiente natural, o social, que é preocupar com a sociedade no geral,
o econômico, que entra a economia dos países, a questão de impostos e tudo mais. Claro. E a política, como que a política vai trabalhar dentro disso, dentro dessa sustentabilidade, proporcionando a Sim. sustentabilidade e a cultura, porque cultura, Incentivando, né? incentivando, quando o país incentiva a cultura, as pessoas a lerem, as pessoas a irem a um teatro, isso torna o ser humano livre de pensamento, de formas de pensar. Sim. Então, é dentro desse âmbito a sustentabilidade. Eu acho muito legal tu trazer pra gente esses pilares, né? Porque realmente é responsabilidade de todos nós, mas também existe a necessidade de integrar tudo, né? Integrar as políticas sociais, integrar aquilo que a cultura do nosso planeta apresenta. Porque eu acho que hoje um dos principais fatores que dificulta a sustentabilidade, que é uma coisa que a gente até conversou nós duas antes, Sim. né? Que a gente garantir o quanto que aquilo que a gente está usando, qual é o impacto que tem, né? Ou seja, se eu comprei essa garrafa aqui, que ela é de vidro, por que eu estou comprando ela? Porque se eu comprar uma garrafa de plástico, vai ter toda uma situação que o planeta não tem condições de absorver a Exatamente. quantidade de plástico que a gente consome. E aí entra justamente o consumo, né? O quanto que a gente compra coisas. Compra coisas, E isso principalmente aqui vai. na Europa, né? Que assim a gente tem um acesso ao consumo. É muito fácil a gente consumir aqui na Europa por questão da moeda, da facilidade do ciclo que o dinheiro tem, né? A gente recebe por semana, por quinzena, então Sim. a gente tem uma rotatividade de dinheiro maior. Agora, você falou aí sobre a dimensão e sobre o plástico. A ONU tem uma agenda que ela até 2030 ela tem 17 tópicos. Eu acho muito interessante. Depois eu vou colocar, fazer um post sobre isso, porque Ai, eu faça. nem entrei nesse tema porque ele é muito complexo. Sim, são Mas muitas depois, coisas. mas a ONU ela tem uma agenda que até 2030 ela quer tornar o mundo sustentável. Então, e assim, e outra coisa muito interessante é sobre a pegada ecológica. A gente Sim. avaliar qual é a nossa pegada ecológica. Tem países como os Estados Unidos, que é o número 1, ele já consome 5,5 países. 5 Eu tô rindo mundos. porque eu morei lá. E assim, gente, quem mora, sabe, a gente tem algumas seguidoras de lá. E assim, por mais que, claro, eu morei em Los Angeles, Califórnia, ainda tem uma consciência, né, mais forte de sustentabilidade. Sim. Mas a verdade é que lá, assim, é plástico e papel e o consumo ainda é pior, né, Raíssa? Porque lá eles não têm o conceito, por exemplo, do horário de almoço que a gente tem tanto na Europa quanto no Brasil. Então lá é assim, você sai e você compra coisas embaladas para comer, tipo, na sua mesa enquanto você tá trabalhando. Então é Sim. tudo empacotado, é tipo, tudo é to go. Aham. To Exatamente. go, sei lá onde, né? Mas é tudo embrulhado. E aí, dentro disso, a ONU tem uma pesquisa que até 2030 vai ter mais plásticos no oceano do que vida marinha. E acaba que isso, a gente vê tantas reportagens, se a gente for pesquisar, de animais marinhos que morrem porque ficou enrolado num pedaço de metal, de qualquer coisa assim. E quando a gente consome o peixe, a gente está consumindo plástico também. Porque É. o peixe vai se alimentar do plástico e é uma cadeia alimentar, né? O peixe, a gente vai jogar o plástico no rio, no mar, vai para o mar. No mar, o peixe vai comer aquele plástico. Às vezes ele vai morrer, não é nem porque ele foi pescado ou porque ele foi contaminado pelo plástico. E o plástico não deteriora. O plástico é 500 anos para se deteriorar.
E Então, isso se você der a sorte de comer um peixe que realmente veio do mar, né, Raíssa? Porque daí já é outro exatamente. tema. Exatamente. Aí já entra outro tema para uma próxima live. Mas tem isso também, porque eu Tem adoro, isso porque também. assim, o tema das lives é consciência, né? Então, bora abrir Vai os olhos dando aí, o... gente. Então, então a gente tem que ter essa consciência. Aí você disse sobre o consumo. O consumo é o carro-chefe da sustentabilidade. Porque o Exato. consumo não é só o consumir demais. O consumo é a gente pensar no social. Será que aquela empresa que está fazendo essa peça, uma roupa com um preço tão barato, será que ela não está tendo trabalho escravo? Será que as pessoas que trabalham para aquela empresa estão vivendo de forma digna? Estão tendo um salário digno? Será que aquela empresa está fazendo um desmatamento correto? Um desmatamento sustentável? Então, é um ciclo que sempre vai voltar para a natureza e no final Volta para nós de novo. volta para nós de novo. A Então, gente tira para ganhar, mas depois a gente tem que pagar o preço, né? Porque exatamente, existe o equilíbrio no planeta, né? De tudo. de tudo. A natureza, ela é perfeita. Então, a gente faz parte da natureza. E eu acho que essa consciência de que nós, seres humanos, nós não estamos aquém da natureza, né, Raíssa? Nós fazemos Não. parte do Nós sistema. somos a natureza. É, porque quando a gente fala, aí entra no termo de ambientes, né? Natural, Uhum, holístico, e a gente vive num mundo, numa natureza holística, porque nós também somos natureza. Tem a total. natureza natural, né? E tem a natureza que foi implantado ali, que são os prédios, são. Isso faz parte da natureza, do ambiente holístico onde a gente vive. Então a gente não pode ver a natureza só como as plantinhas, a Uhum. árvore, os bichinhos. Não, nós também somos natureza. E essa separação, né, Raíssa, que a gente vive em relação ao processo da natureza, aos processos da natureza, eu acho que é o que faz a gente não conseguir acompanhar o processo, né? Tu falou da pegada ecológica, que é, na verdade, o quanto que cada ser humano está impactando, Está né, impactando o exatamente. planeta na sustentabilidade. Então, e eu acho que uma das coisas que foi muito legal quando a gente conversou foi quando tu me falou em pensar o ciclo de vida de cada coisa que a gente consome, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, mas tipo assim, eu tenho um mouse aqui do computador. Eu compro isso aqui. Aí o dia que isso aqui não funcionar, eu vou botar no lixo. O que vai Exato. acontecer com esse plástico aqui, ó? Ó, isso aqui é plástico. Plástico E aí, duro. além do plástico, o que tem dentro do mouse que faz o mouse conectar com o computador? Porque Um hoje ele é monte de chip, né? exatamente. Então, não é. O plástico hoje é a maior problemática do mundo. Essa Sim. é a maior problemática do mundo. Infelizmente, não vivemos sem o plástico. Não conseguimos viver, mas a gente Não. tem que reduzir. A gente Sim. tem que reduzir muito. Eu assisti um documentário sobre esse assunto que eu fiquei horrorizada com várias coisas. A primeira é que quando a gente lê no rótulo que aquele produto é de plástico, mas que ele é reutilizável, né? É que aqui eu esqueci o nome no Brasil, como é que chama? Ecofém, Reutilizável não. É, que você pode reciclável, reciclar isso. Nem sempre é verdade. nem sempre é verdade. Porque o que acontece, gente? E isso é uma coisa que até a Raíssa deve saber melhor do que eu, mas nesse documentário explicava direitinho. Que tem inúmeras vertentes do plástico. E que cada vertente tem uma forma de reciclar. E algumas delas são parciais. Ou seja, você não consegue reciclar totalmente. E Totalmente. nem o governo consegue, de Nem país nenhum, exatamente. gerenciar 100% isso, né? E aí entra outra problemática, a questão dos aterros sanitários.
Eu quero falar Porque, depois, que é o que eu porque fiquei sabendo. às vezes dependendo do país ou da cidade, do lugar, o aterro, o lixão, às vezes ainda é lixão, às vezes ainda não tem aterro. Então, assim, eu acredito que esse não seja problema da Europa. Eu acredito que hoje a Europa ela tenha aterros até mais evoluídos do que o próprio aterro sanitário, igual a gente tinha no Brasil. Gente, eu tive uma live muito boa onde um biólogo falou isso com muita prioridade. Se vocês tiverem interesse, dá uma Ai, quero ver checadinha lá depois, vou depois. assistir também. Eu não tinha conseguido ver Porque ainda. se você tem interesse por esse tema, é muito interessante assistir essa live, porque ele falou assim, Raíssa, você lembra da sua primeira escova de dente? Eu falei, não. Ele, pois é, ela tá em algum aterro aí se decompondo ainda, porque é plástico, né? Então, Sim, são muitos anos, né? E eu exato. acho que essa consciência ela é muito importante, né, Raíssa? Porque em relação aos aterros, né? Duas coisas. A primeira é o tempo, aliás, três. A primeira é o tempo, né? Sim, Que o material fica, você composição vai morrer, seus filhos vão morrer, seus netos vão morrer, e a sua primeira escova de dente vai estar vai indo estar lá se lá, entendeu? decompondo, Esse exatamente. exemplo é muito bom. Essa é a primeira coisa. E aí a segunda que eu acho bem relevante a gente falar é o quanto que a gente não pode esquecer que o aterro ainda é na Terra. A gente está botando para dentro do planeta de qualquer forma. De qualquer E forma. aí, a terceira, que eu acho que é uma coisa que me chocou muito nesse documentário que eu assisti, que falava sobre o quanto que alguns países exportam os aterros, os produtos. Aí, chegar lá na Malásia, gente, Que um não. container lotado de lixo. Exatamente. E aí eles vão plantar o aterro deles, não tem espaço, porque tá Não tem. tudo nos países desenvolvidos, tá tudo lá. Exatamente. E outra problemática dentro desse segundo ponto que você colocou é que vai para a Terra, mas a Terra, a natureza é tão perfeita que ela volta para a gente através de gases. Porque quando a gente planta, a gente aterra o lixo vai produzir um gás. E esse gás pode ser tóxico. Aí entra a parte social da sustentabilidade. Sim, Infelizmente, existe pessoas que vivem do lixo de forma irregular. Existem as pessoas que vivem do lixo de forma regular, mas também existe as pessoas que vivem em lixões, fazendo a coleta seletiva sim, em lixões, em condições, mas nas condições, gente, em dessas condições pessoas. precárias, exatamente. Aí a gente tem que ter muito. Aí, nesse ponto, eu falo da coleta seletiva. Então, se Sim, você tem um vidro quebrado, coloca numa sacolinha separada, sim, põe em duas sacolas, ou então embrulha no papel e coloca numa sacola de plástico e escreve, informa material cortante, se tem material de contaminação, igual nesse momento de pandemia, a gente não preocupa com a sustentabilidade, com a reciclagem do lixo, mas hoje é, é obrigatório, né? O uso de máscara. E aí as pessoas vão e usam aquela máscara descartável. sim. E aí a gente não preocupa. Aí chega em casa e joga aquela máscara no lixo comum. É. E isso E alguém vai pegar, gera uma problemática para o lixo. com certeza. Essa Pode estar consciência, contaminada, pode. essa consciência é muito importante, né? A gente ter que existe uma cadeia por trás de tudo o que a gente consome. E aí o consumo, como a gente falou, né, Raíssa, de todo o ciclo do consumo, né? Existe uma cadeia de quem fabricou aquilo que eu tô comprando e Exatamente. existe uma cadeia de quem vai passar pelo processo né, De fabricar, de consumir, de é, finalizar aquele produto. isso, de finalizar o processo. Então é muito importante a gente pensar
no todo, né? E dentro disso, quais seriam as tuas dicas aí para a gente poder usar ou para a gente poder Dentro disso, como que a gente vai fazer a sustentabilidade doméstica? Falando no ambiente, no que eu, Raíssa, ou no que você, Briane, pode fazer para ajudar a sustentabilidade doméstica? Às vezes são coisas pequenas, a começar pela reciclagem do lixo, mesmo que no seu estado, no seu país, onde você mora, não faça essa colheita. O óleo, às vezes a gente usa o óleo e joga na pia. 1 litro de óleo contamina 20 litros de água. A gente não tem noção, né? Então, não. quando você passa numa beira de estrada e você vê aquele rio espumado, aquele rio branco cheio de espuma, aquilo é fósforo. Aquilo é sujeira, aquilo é contaminação. Aquelas algas em cima dos rios, aquilo é sujeira, aquilo não foi produzido pela natureza. Sim. Então, como que a gente faz isso? A gente pode fazer o sabão com óleo, dica de vó isso aqui, né? Fazer época da minha avó que fazia sabão com óleo. A gente pode Reutilizavam tudo, né, gente? reutilizar Desculpa, Raíssa, mas só pra fazer um parênteses, porque eu sei que tu vai entrar com várias dicas aí de vó maravilhosas, isso. que realmente vai fazer com que a gente tome consciência de que toda a cadeia do consumo, ela foi criada, gente, para que a economia, nossa, como é importante comprar, agora existe isso aqui para lavar sua roupa, agora existe não sei mais o que para fazer não sei o que lá. E aí você pensa assim, nossa, então deve ser muito melhor, porque é novo. E é E não é bem assim, rápido, né, Raíssa? e E é economiza rápido. tempo. Eu vou ter mais tempo, eu não vou precisar de ficar aqui fazendo sabão. Então, são coisas assim. Exato! Mas A, aí, a gente faz sabão com óleo, então, é a gente isso. faz sabão com óleo, não é difícil. A gente pode fazer, por exemplo, hoje em dia, as casas têm produtos químicos muito forte mesmo. Então, hoje em dia, o esgoto doméstico, ele pode contaminar muito mais do que o esgoto industrial. Porque o esgoto industrial, ele tem que passar por uma vigilância sanitária, ele tem leis para se cumprir, apesar de às vezes não, né? Sim, Mas ele tem uma regulamentação. uma regulamentação e ele tem uma vistoria mais pesada. E o esgoto doméstico não. Às vezes o esgoto doméstico vai direto para os rios. E os produtos químicos hoje que nós encontramos para casa, eles são tão cheio de química quanto Sim, o produto industrial. E aí a gente está fazendo mal para a gente, porque a gente está respirando aquilo sem cuidado nenhum, sem preocupação. exato. Botando na mão, né, Raíssa? Botando E na eu mão. falo isso com muita prioridade. Porque hoje tem 6 anos que eu estou aqui em Londres. Eu não tenho mais. Se olhar os meus dedos, a minha impressão digital não é igual como era antigamente. Não é tão vívida igual antes. Consumiu. Vai consumindo, porque eu tenho um péssimo hábito. Em alguns ambientes eu não consigo usar luva, porque eu perco o tato. Sim, Eu não uso máscara para trabalhar. Então, tem produtos que eu vou limpar um banheiro, que às vezes é um ambiente mais fechado, que eu posso me intoxicar com aquilo. com certeza. Então, vamos trocar esses produtos por produtos biodegradáveis, produtos eco-friendly, e essa é um parêntese muito importante, que às vezes a embalagem do produto fala que ele é eco-friendly, que ele é amigo da natureza, mas não, às vezes não é. Às Sim, vezes, como hoje o governo, a política tem que ter essa preocupação com a sustentabilidade, existe um regulamento para algumas empresas, para as empresas de determinado produto. Então, sim. aquelas coisinhas que ele está falando ali, que ele é eco-friendly, nada mais é
do que exigência da Anvisa, do governo, do órgão responsável E usa como propaganda, né? e Como se usa fosse como algo propaganda, diferencial. como se fosse um diferencial, e às vezes você pode estar pagando até mais caro por uma coisa que ele é obrigado a fazer. Sim, Então, só porque tudo a isso pessoa. Eles botaram na embalagem, né? A só porque informação. eles botaram na. Exatamente. E aí vamos fazer produto. Tem alguns produtinhos que são carro-chefe da limpeza, da sustentabilidade doméstica, que é o vinagre. Aí pode ser o vinagre branco ou o vinagre de álcool. O O branco seria o de cidra, eles chamam aqui, que seria o de isso, maçã, né? Tá. isso. O vinagre, o bicarbonato, o limão e o sabão de coco. Mas o sabão de coco, a gente tem que ver se ele é feito com óleo vegetal ou se ele é feito com óleo Animal. animal. Porque se o sabão de coco ele não for feito com óleo de coco, ele já não é sustentável, ele já não é ecologicamente correto. Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Aí, para limpar Ainda bem que não sou só eu que tô falando aqui, Raíssa, esse negócio sozinha, gente. e o Eu falo limão, para não comer o bicho, gente. Não consome um negócio que é animal, que faz mal para todo mundo. faz mal para Mas todo mundo. tudo bem, pode continuar. E, A e outra emocionada. não, você falou nessa coisa do eu ainda não consegui, infelizmente, eu ainda não consegui, eu ainda consumo, eu não vou falar mentira, eu ainda consumo. Não, isso é mentira. Eu comi por, deixa eu ver, 27 anos. Eu comi faz 3 anos que eu sou vegetariano, então não vou. Eu ainda consumo a carne, mas para gente comer a carne são necessários 60 campos de futebol para manter um gado. É. Para aquela carne chegar no mínimo 60 campos de futebol. Então aí você imagina quanto, então não é só questão de coitadinho dos bichinhos e tal. Não, são Claro várias que sim, questões, né? mas são várias questões. É muito mais do que só pela causa animal. É por nós, é várias coisas. Sim. Eu A acho que a vida sustentabilidade, para mim, não vou ser hipócrita, mas para mim, essa questão, ela começou primeiro pela sustentabilidade e pela saúde. Foi os dois pilares que realmente fizeram mais sentido para mim. Porque eu comia, e quando eu comia, eu pensava, mas os animais, aquela coisa assim, tá ali para eu comer, sabe? Aquela coisa, tipo, Aham. pensamento bem. Por isso que eu falo, gente, não dá pra julgar as pessoas. Eu já Não, a pensei gente não pode diferente, julgar. entendeu? Exatamente. É um Mas processo. quando eu comecei a o quê? Tomar consciência, né? Das coisas, aí sim. Por isso que eu gosto de trazer o que é informação. A informação é tudo, porque se a É, gente não sabe, a gente tá ali falando, mas não tem problema. Ou tem. Olha o que eu dizia. Tem um monte de carne no supermercado, qual que vai fazer a diferença se eu comer ou se eu não comer? Tem um monte de carne no mercado, assim, ó, gente. O que vai fazer diferença, gente? Que se não tem, a pessoa que é formada em nutrição não sabe que se não tem demanda, não tem produto. não tem produto. Então Exatamente. pode ser que hoje não faça diferença você fazer tudo isso que a Raíssa vai dar de dica pra gente e tal. Mas a longo prazo, quanto menos pessoas comprarem esse tipo de produto, tanto de roupa, né, até produtos domésticos de utilização de Consumo, o limpeza, consumo no geral, no geral. no geral, se você compra, você está consequentemente apoiando aquilo. Não tem Exatamente. jeito, né, Raíssa? E aí, o Exatamente. que a gente pode fazer? Quero Então, as vamos lá, diquinhas assim para cozinha. Vamos lá, tá. cozinha. Vinagre com detergente e aí você opte por um detergente que não contenha fósforo, porque os detergentes ele contém muito fósforo. Ok. Então, vamos ver, vamos ler como que fala que O fugiu a palavra? rótulo, né? Rótulo, vamos ler o rótulo, Claro. vamos ver. Procure empresas. Hoje eu trabalho com uma empresa que ela é sustentável,
Então, assim, eu sempre faço as minhas compras online e chega na minha casa. Procure empresas que trabalhem de forma séria com isso, com a sustentabilidade. Então, a gente pode fazer para desengordurante, eliminar o desengordurante da cozinha, vinagre, detergente e água. Você Uau! limpa, você desengordura. Você quer limpar o micro-ondas. Uma vasilhinha de água com uma medida de vinagre. Coloca o vinagre para esquentar dentro do micro-ondas. 5 minutinhos da potência máxima, você tira e passa um paninho que o seu micro-ondas vai limpar. Porque o vinagre ele tem ação desengordurante. Quando tem mancha, pano de prato, vamos lavar pano de prato. Sabão em pó biodegradável, que não contém mármore, porque o sabão em pó, Omo, essas marcas assim, eles contêm pó de mármore, por isso que às vezes a gente vai usando a calça e aí a perna vai roçando, assim, aquela calça vai estragar, vai desbotar por causa do pó de mármore. Bicarbonato e água quente. Você elimina aqueles clareadores. Então a gente paga, tipo assim, 10 euros aqui para aquele Vanish, que é só botar o bicarbonato, é isso? Bicarbonato na água quente. Para lavar roupa, vamos substituir o amaciante? Vamos. Vinagre. O vinagre, ele é amaciante, ele tem, ele deixa a roupa macia, ele deixa a roupa soft. Uau! E desinfetada, porque ele não é desinfetante. Sim. Mas ele tem ele não tem ação antibactericida. Ok. Mas ele tem a ação, não, eu não sei, fugiu a palavra agora, gente. Tem hora que foge assim as coisas, Não tem problema. sabe? Mas ele ajuda nesse processo. Igual eu tenho uma Sim. sobrinha que ela tem muito eczema, muito eczema. E ela não pode com produto químico na Sim. pele. O amaciante Sim. faz mal, o sabão em pó faz mal. A minha mãe lava a roupa dela com vinagre. Uau! Vamos tirar mofo? Vinagre. Vamos espantar inseto de casa, formiga. 5 pauzinhos de cravo na água, deixa de molho, deixa o cravo de molho 24 horas, que você vai ter um desinfetante para matar, espantar a formiga. E aí é só botar, tipo, onde elas estão, assim, Ou então espalhar os cravinhos sim. em cantinhos, porque o cheiro do cravo é muito forte para elas. Sim. Aqui em casa eu diluo em água, deixo ele liberar a composição que ele tem. E aí ele vai. Álcool, água e vinagre. Ok. Porque aí o álcool vai fazer o processo de liberar os componentes do cravo. E esse componente, ele vai matar a formiga. Ele vai tirar mofo também. Ele tira mofo. Vamos tirar a umidade do guarda-roupa? Sim. Giz, bicarbonato. Vamos tirar mau cheiro da geladeira? Bicarbonato. Eu usava café pro cheiro da geladeira. Grão de café. Vamos limpar o forno da cozinha? Sim. Limão partido ao meio. Tá. Joga bicarbonato e esfrega o limão no forno. Você vai ter uma ação desengordurante mais ativa do que o vinagre. Vamos limpar o colchão, higienizar o colchão? Sim. Bicarbonato.
espalha o bicarbonato no colchão, esfrega com uma escovinha, e aí depois você deixa agir por alguns minutos, e aí você vem e aspira aquele pozinho. A gente compra esses produtos de limpeza altamente químicos no supermercado, e aí a gente vai deitar, a gente vai estar respirando químico, gente. A gente vai estar respirando produto químico, e aí isso pode causar doenças, pode causar problema para dormir, vai causar N problemas para nossa saúde. Então, assim, são várias receitinhas de vó que a gente pode usar dentro de casa. Cheirinho, legal. um cheirinho para casa. Álcool, casca de fruta cítrica. E aí você deixa aquela fruta cítrica dentro do álcool, que você vai fazer aromatizante para casa. Tipo um óleo essencial, assim, uma óleo coisa assim. essencial, exatamente. Gente, que maravilhoso! A natureza nos fornece tudo. Tudo vem da natureza, né? Fornece tudo. Isso é uma coisa tão incrível, né, Raíssa? Porque a gente esquece, principalmente nós da nossa idade, porque a gente já nasceu num mundo que tinha tudo. Que tinha tudo. Pronto numa prateleira de supermercado. E é só aí a gente acha que assim, gente, é o fim do mundo se não tiver nada mais no supermercado. Tá, e como é que viviam antes, né? Exatamente. Tudo já existe. Ai, adorei! E aí, dentro do consumo, o consumo de roupa também. Vou falar um pouquinho do consumo de roupa desse tipo. Fala. A gente tem mais um pouquinho de tempo. Porque como personal organizer, isso acontece muito. Eu não sei se você conhece a lei de Pareto. Sim, claro. 80/20. Essa lei, 20/80, né? 80/20. 80/20 que fala. Essa lei se aplica à nossa casa. Se a gente for começar a observar dentro da nossa casa, a gente só usa 20% do que está dentro dela. É muito comum, é muito comum quando eu vou fazer organização, e aí eu ir para o quarto, aí abrir o guarda-roupa do cliente, o cliente está lá com roupas com etiquetas. Ele comprou, às vezes ele comprou porque estava numa promoção, às vezes ele comprou porque ele estava num momento de ansiedade, qualquer coisa do tipo. Ele comprou porque ele foi influenciado por alguém. Então, esse consumo também, ele faz parte da sustentabilidade. A gente ter esse cuidado. O descarte da roupa. Você pegar a roupa, às vezes você pegar uma roupa que está em bom estado e colocar no lixo, isso também é irresponsável. Isso também é para não pensar na sustentabilidade. Total. Tem tantas pessoas que precisam e tem lojas que têm essa pegada sustentável. Aqui eu sei que a H&M faz isso. Aqui em Londres eu falo da Tem H&M. uma coleção, né? Eu não sei se é toda a coleção, mas eu sei que tem uma coleção ali que é sustentável. Até tem que pesquisar mais sobre isso. Tem uma coleção que é sustentável e eles dão um voucher de 5 libras para cada sacola de roupa de doação que você leva. Ai, que legal. Você doa aquela sacola e você ganha 5 libras de voucher para comprar uma roupa nova. Legal. Então, assim, tudo isso é sustentabilidade. A gente tem que... São pequenas coisas, por isso que a gente fala sustentabilidade doméstica. Porque são pequenas atitudes. Uma atitude que há alguns anos, um hábito que eu venho tendo. Eu não compro mais sacola no supermercado. Assim, é claro que acontece. Às vezes acontece. Gente, isso, assim... Ai, Raíssa, isso dava briga aqui em casa. Porque eu ficava louca. Eu não quero mais sacola aqui nessa casa, pelo amor de Deus! E assim, ó, gente, é um hábito, né, Raíssa, de lembrar
De sair com aquela sacolinha na bolsa. Aí eu sempre tenho na minha bolsa uma sacola, ou uma sacola de plástico mesmo, ou uma sacola eco bag, né? Aham. No supermercado eu pego e eu não compro assim. Muito raro acontecer de eu comprar sacola no supermercado. Muito raro mesmo. A minha lixeira do banheiro, por exemplo, eu não uso sacola na lixeira do meu banheiro. Quando eu vou fazer a limpeza, eu pego uma sacola e vou lá recolher todo o lixo. Que aí eu vou Sim. utilizar uma sacola. E existe também sacolas biodegradáveis. A gente pode Sim. olhar isso. Existem sacolas biodegradáveis, existem saquinhos de papel que a gente próprio para limpeza doméstica, existe saquinhos feitos de papel. Então, assim, cápsula de café. Você não bebe café, né? Eu não. Mas Muito, aliás, depende, não todos os dias. Aham. Mas se eu tô precisando da energia do café, eu consumo. Mas muito raramente. Mas a Mas gente tem as igual, cápsulas aqui e a geralmente, gente leva de volta. exatamente. Hoje tem empresas que recolhem a cápsula do café. Então, você pode ter uma sacola separada para a cápsula do café. E às vezes a gente joga Sim, aquilo no lixo comum, porque não sabe. inclusive, aproveitando, a gente usa da Nespresso e eles entregam, se você for em qualquer loja da Nespresso, ou até se você pedir online, eles te entregam uma sacolinha. Uma sacolinha. Isso, e aí você pode ir colocando as coisas nessa sacolinha e devolver pro entregador quando ele entrega para você o novo kit, quando você compra, ou você Exatamente. pode levar na loja. E Na isso, loja. assim, quando a Exatamente. gente descobriu, a gente agradeceu muito, porque era um peso na consciência, né? É. Aqui em casa eu não uso máquina, eu não gosto de café de máquina, eu gosto de café de coador. Sim, é bem Então diferente, né? eu tenho café de coador, eu não uso Eu até máquina. gosto de máquina, porque depois que eu deixei de tomar, quando eu sinto a necessidade, eu quero, tipo, um shot, assim, de café, sabe? Aham. Eu quero mais o Mais efeito do forte. café. Aham. É bem gostoso. Mas a gente tem que ser consciente. Exatamente. Que legal, Raíssa, amei as tuas dicas, assim, vou super testar no dia a dia, porque quando eu abro aqui meu armário, fiquei pensando, tu foi falando, eu fui pensando nas coisas que eu tinha no armário. Pode fazer, né? Gente, não precisa de tudo isso, né? Vamos Exatamente. reduzir. Vamos reorganizar, vamos. E a organização traz essa consciência para a gente, porque quando a gente organiza, a gente consegue ver tudo que a gente tem e tudo que a gente e usar tudo que a gente tem. Então, assim, acaba que essa organização traz para a gente essa consciência. É bem legal. Ai, muito legal, Raíssa. Antes da gente encerrar, eu queria que tu falasse um pouco do teu trabalho como organizer, como é que funciona, se dá para te contratar um remoto, né? Que você está em Londres. Então, eu trabalho com organização presencial, que eu vou e faço organização para o cliente, mas eu tenho que confessar que eu tenho preferido trabalhar de forma online, porque eu faço mentoria online, mas por um simples motivo, porque o meu cliente se conecta com a casa dele. Sim, Porque a gente vem de uma geração de mulheres onde a gente fala que a gente não gosta de trabalho de casa, que a gente detesta limpar, que a gente não gosta, que prefere pagar. E quando os meus clientes começam a fazer o trabalho de organizar a casa, de entender as técnicas de organização, de entender a técnica de limpeza, ele se conecta com a casa dele. Então ele sim. volta a amar a casa dele e vê que não é difícil, que não é um bicho de sete cabeças, sabe? E Ai, aí eu faço também mentoria online. Em que breve lindo. estou planejando para trabalhar um curso de Né, Raíssa? organização. Exatamente. Para trabalhar o curso de personal organizer. Não para profissionais, mas para você mesmo organizar a sua casa e sim, às vezes até começar como profissão. Uma base. Claro, com certeza. E vai ser Mara, né? Porque às vezes a pessoa. Enfim, a mentoria, eu gosto muito de trabalhar com vários níveis, né, de possibilidades de entrega de conteúdo.
Porque tem pessoas que preferem ter um contato, que é o caso da Exatamente. mentoria. Tem gente que quer ter a possibilidade de fazer a hora que te der na telha ali, dar o play e sai fazendo, né? Exatamente. E tem gente que não quer nada disso, que prefere pagar, vai lá e faz, e tá tudo bem, a gente tá aqui também. O importante é trazer essa consciência, né? Fazer acontecer. Exatamente. Porque mesmo quando o cliente paga para que eu vá na casa dele, ele vai ter que manter. Exatamente. Ele pode ali não estar fazendo nada, mas depois ele vai ter que fazer. Exatamente. E dentro do meu trabalho, eu dou esse apoio, sabe? Esse acompanhamento. Exatamente. Eu ensino tudo direitinho. Eu dou um acompanhamento, um planejamento de organização e tarefa doméstica. Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente tem que limpar dentro da nossa casa, né? Não. A gente esquece de objetos, a gente esquece de coisas que... E você tendo aquele planejamento, então, tanto a mentoria online quanto o presencial, no final a gente faz um planejamento de organização e tarefa doméstica. Ai, que ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Já quero também. Gente, olha, queria agradecer todas as girls que participaram, agradecer também aos seguidores aí da Raíssa, as meninas que sentirem também de seguir aqui o Girls on Purpose. A gente fala muito sobre empreender, né, e viver com propósito. E dentro desse tema tem muita coisa, né, Raíssa? Tem sustentabilidade, tem consciência, tem uma vida realmente com propósito, que tem tudo a ver com sustentabilidade, né? A gente tá aqui com um propósito e não é de destruir o planeta Terra, né? Convenhamos. Com certeza para contribuir. Então, esse assunto contribuiu muito aqui para nossa comunidade. Gratidão, Raíssa. Obrigada. Muito obrigada pela confiança de estar aqui falando um pouquinho com vocês do que eu tento passar para quem está perto de mim. Que legal. Gratidão, então, girls. Até a próxima live. Beijinho e bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Raíssa. Beijo. Obrigada a você. Beijo.